Nos assistem em casa, saudar a Ana Paula, saudar o Freixo e a todos que estão agora aqui no nosso auditório. Freixo, eu quero dizer a você que meu casamento é talvez a melhor resposta disso. Eu sou casado há 36 anos. Namorei minha primeira namorada, temos 3 filhos e 2 netos. Você acha que se eu não tratasse bem as mulheres, conseguiria manter meu casamento? Agora, eu acho que é muito importante, quando você tocou nesse tempo das mulheres, a gente lembrar de que no Rio de Janeiro faltam 20 mil vagas para as creches. E essas mulheres precisam dessas vagas. Eu não vou gastar dinheiro com obra nova, mas eu sei que eu posso fazer essas creches com PPP porque foi feito em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eles fizeram vagas, milhares de vagas para as crianças, sem investir. As empresas fazem a creche, a gente vai amortizando, em 20 anos elas passam a ser nossas. Nós colocamos professores, colocamos boa merenda, creche confortável. E aí eu sei que você, mulher, vai se sentir respeitada, porque seu filho vai estar numa boa creche, você vai poder trabalhar tranquilamente. PPP é a saída para a gente fazer 20 mil vagas em creches e 40 mil vagas na pré-escola, em respeito a você, mulher. Olha, Crivella, quero dizer que a minha pergunta não foi como você trata a sua esposa, foi como você olha para as mulheres. Até porque eu tenho respeito pelas vidas particulares e pessoais, mas não é esse o assunto. Você ter uma ideia, em pleno século XXI no Rio de Janeiro, de que a mulher deve ser submissa ao homem, isso é sim uma forma de violência grave contra as mulheres. E isso não sou eu que digo, são elas que dizem isso em praça pública, que dizem isso nas ruas, que dizem isso lutando por melhores condições de salário, por salários iguais, condições de trabalho, porque o preconceito alimenta diversas formas de violência contra a mulher. A gente estava no século XXI, Crivella. E sobre a política de creches, eu esperava que a gente debatesse isso no tema da educação. Mas o modelo que você cita de Belo Horizonte não é um bom modelo. Eu estudei esse modelo e custou aos cofres públicos R$ 1 bilhão em Minas por 20 anos. E não é um bom modelo. Não está dando certo em Minas porque não tem a autonomia e a possibilidade de se fazer nas creches aquilo que a gente consegue fazer, inclusive aqui, onde também tem que melhorar bastante. Freixo, quando eu falei sobre a mulher ser um pedaço do homem, isso é uma parte da Bíblia, ela não fala que é da cabeça nem dos pés, é da costela exatamente para ser igual. Esse era o princípio, ser igual ao homem, parceira. É assim que eu levo o relacionamento com a minha esposa. Agora, em Belo Horizonte, deu certo, sim. Eu fui lá conhecer. E R$ 1 bilhão, Freixo, hoje a gente não tem no orçamento. Isso é para ser amortizado em 20 anos. Depois essas creches são nossas. E são confortáveis, boa merenda, excelentes professores, tem pedagogia. A gente precisa fazer creche. Olha, mais do que R$ 1 bilhão é o preço que vai custar essas crianças ficarem nas ruas sem proteção e amanhã ou depois caírem, por exemplo, na armadilha do tráfico. Candidato Marcelo Crivella, sua vez agora de fazer a sua pergunta, o tema ainda é livre. Candidato Freixo, eu tenho uma preocupação grande de como o prefeito do Rio de Janeiro pode evitar que as obras sejam superfaturadas ou que ocorram desabamentos, como foi o trágico caso da ciclovia. Qual a sua ideia, qual o seu projeto, qual a sua política para a gente evitar superfaturamento e risco de desabamento nas obras públicas? Crivella, a primeira coisa é que eu não vou fazer aliança com as pessoas que você fez. Essa é a primeira medida que eu vou tomar. Eu não tenho aliança com o Rodrigo Bettelin, eu não tenho aliança com o Roberto Jefferson, eu não tenho aliança com o Garotinho, eu não tenho aliança com ninguém do PMDB. Né? Enfim, a ideia é que a gente garanta uma prefeitura com total transparência, com eficiência e com a participação das pessoas. É muito importante que a gente tenha contrato. Hoje a prefeitura, Crivella, 60% dos contratos da prefeitura são feitos com dispensa de licitação. Isso é muito ruim, porque se encarece e a qualidade não é das melhores. Isso é feito fundamentalmente por indicação política, que tem que agradar os aliados políticos, e isso é muito grave, né? A gente quer fazer com que tenha o pregão eletrônico, com que tenha a possibilidade de concorrência e que tenha fiscalização da prefeitura. Essa obra que você cita especificamente na pergunta da ciclovia tem uma relação com as empreiteiras, tem uma relação com relações políticas de secretários, enfim, de parentes, para que possa ser favorecimento de contrato. Por isso que é muito importante garantir algo, Crivella, que eu acho que você vai ter dificuldade de garantir. Todo o meu secretariado será técnico.
Todo o meu secretariado não será indicação de partido político que está me apoiando nem no primeiro turno, nem no segundo, porque a nossa aliança é com a população, a nossa aliança é com um programa. Eu vou poder ter a melhor equipe em todas as áreas e isso será a maior garantia de qualidade, porque eu não estou leiloando cargos, eu não vou ter que fazer favor a partido político que está me apoiando. Eu quero acalmar o Freixo, eu também não tenho que leiloar cargo, nem fiz essas alianças que ele cita. Mas a pergunta importante da gente responder aqui é o seguinte: superfaturamento, nós temos hoje uma lei chamada 8666, mas ela não garante. É importante que na medição da obra, a gente cobre também a nota fiscal do material que foi empregado na obra. E para evitar desabamento, eu proponho que a Prefeitura exija em todo o projeto estrutural de obras que tem, obras públicas de grande vulto, de grande vão, ou que tenham acesso às pessoas, uma empresa de consultoria para conferir o cálculo estrutural. Hoje a Prefeitura apenas se preocupa com o uso do solo, afastamento frontal, lateral, altura, e isso é pouco. Nós temos que garantir na Prefeitura, Freixo, que esse cálculo estrutural seja revisado para nunca mais ocorrer o que aconteceu na ciclovia. Olha, Crivella, na verdade é importante você desenvolver e apoiar conhecimento e capacidade técnica que a gente já tem na gestão pública do município. Por isso que é muito importante valorizar e apoiar os servidores de carreira, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha plano de cargos e salários que possa estimular esses servidores de carreira que são competentes, inclusive na área de engenharia, você sabe muito bem disso, que hoje poderiam ser muito mais bem aproveitados e não são. Hoje a gente podia economizar muito dinheiro da Prefeitura não tendo os chamados cargos comissionados. Você vai ter muita dificuldade de não ter cargo comissionado, porque você vai ter que, de alguma maneira, alimentar um povo que é muito guloso na política, né? Que gosta muito de cargo. Eu não tenho esse problema. Eu vou poder trabalhar tecnicamente com os engenheiros, com os arquitetos, com os funcionários públicos de carreira. Agora é a vez do candidato Marcelo Freixo fazer a sua pergunta. 30 segundos, candidato. Crivella, você é herdeiro da Igreja Universal, que pertence ao seu tio. Silêncio. Silêncio, por favor. Que pertence ao seu tio, e eu estou perguntando de forma calma, que é o bispo Edir Macedo. Você disse recentemente num vídeo que entrou para a política por causa da Universal. Eu acho que é muito importante, a população ter o direito de saber, é por causa dela que eu estou dizendo, qual é o projeto político da Universal para o Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, o Freixo não desiste, é uma obsessão. Há 3 semanas, o Freixo só fala isso no programa de televisão. Quero esclarecer de que igreja não tem projeto político nenhum, absolutamente. Um pastor cuida da sua igreja. Silêncio. E um deputado ou um senador como eu cuida de assuntos públicos. Basta você ver os 15 anos que eu tenho de vida pública no Senado. Nesses 15 anos de vida pública, eu apresentei mais de 400 projetos, tenho 20 leis aprovadas, uma PEC e outra quase aprovada. Agora, eu quero lembrar para você que está em casa e está me ouvindo lá na Zona Oeste, me assistindo na Zona Oeste, você não está preocupado com a minha religião. Você está preocupado, sabe com o quê? Não tem saneamento aí onde você está. Eu sou engenheiro, conheço bem isso, fiz mais de 100 obras, 100 elas registradas no Confea. Eu posso ajudar você. Você está preocupado, por exemplo, porque o transporte está horrível na Zona Oeste. Você está gastando muito mais tempo e mais dinheiro para chegar ao centro. O BRT não está te atendendo legal. Você está preocupado com a minha igreja, com a Igreja Universal? Tenho certeza que não. E a fila nos hospitais? Quantas pessoas estão precisando de uma cirurgia, de um exame? Interessa para eles se eu sou católico, espírita, umbandista ou evangélico? Só para o Freixo. Para você, tenho certeza que não interessa. E não tem nada desse negócio de ser instrumento de poder de nenhuma igreja. Eu me converti na metodista quando nem existia Igreja Universal. Silêncio, por favor, para a gente ouvir a réplica do candidato Marcelo Freixo. Seu tempo começa a partir de agora, candidato. Crivella, eu não estou há 3 semanas tocando nisso, porque tem 3 semanas que eu não te encontro. Você faltou a todos os debates Silêncio. e faltou a todas as entrevistas. Então, eu não consegui te perguntar isso porque você faltou a todos os debates. Mas que bom que a gente agora está podendo conversar e que a gente pode aqui perguntar. Evidente que a sua igreja tem um projeto de poder. Basta olhar o seu partido, onde quase todos os membros, quase todos os deputados são bispos da sua igreja. Isso claramente caracteriza uma ação de poder. Quando você foi ministro da Pesca, não faltou peixe
vindo da sua igreja. Muitos dos seus assessores, quase todos, eram bispos da sua igreja. Então, há uma relação direta, sim, entre a sua crença e a sua forma de fazer política. Por isso, é interesse da população. E é grave, porque você desconsidera outras religiões. Você disse que os católicos eram demoníacos. Membros da sua igreja chutaram a santa. E você fez música para isso. Vocês odeiam tudo que é diferente. É um fanatismo político e religioso querendo tomar o poder com o projeto de presidência da República, segundo você, num vídeo recente. Silêncio, por favor. Candidato, sua tréplica. Olha, eu acho que essa discussão já foi toda desmentida. O candidato Freixo já perdeu 44 minutos no rádio e televisão por causa dessas afirmações. Não é verdade o que ele está dizendo. Não existe nenhum projeto de poder de igreja nenhuma. Tudo isso já foi explicado e amplamente. Agora, eu quero voltar aos temas que realmente interessam para nós, que é a questão, por exemplo, da gente gerar mais emprego. E eu vou fazer as oficinas para o emprego em parceria com o Senai, SESC, a Prefeitura dá o estágio, eles dão a bolsa. É isso que você quer. Você não quer saber de religião, você quer saber de emprego. Nós vamos trabalhar para isso. Silêncio na plateia para a gente continuar o nosso debate. Agora vai ser a última pergunta desse bloco com tema livre. Candidato Marcelo Crivella, o senhor quem pergunta, por favor. Freixo, eu tenho uma preocupação com os animais. Lá no Congresso Nacional, eu fui autor do projeto do Estatuto de Defesa dos Animais. Qual é a sua política para a gente protegê-los aqui no Rio de Janeiro? Olha, Crivella, eu acho que esse assunto é relevante sim, está no nosso programa. Inclusive, a gente tem um programa, a gente não tem só 8 páginas, né? De intenção de alguma coisa. Você está rindo porque você sabe que é o seu caso. Mas, enfim, na verdade, eu conversei muito com os protetores e a gente tem uma política concreta discutida com eles. Primeiro, tem que ter castração móvel para que a gente possa chegar nos lugares de maior necessidade. Tem que ter parceria com a SUIPA. Tem que ter um hospital de emergência que hoje não tem no Rio de Janeiro para atendimento. Tem que ser qualificado o hospital de estudos de zoonose. Até porque quando a gente fala do tratamento de animais, a gente está falando também de uma questão que é também de saúde pública. Não são poucas as doenças transmitidas pela falta de cuidado. Além do trato específico que tem que haver pelo respeito, pelo carinho, pelo afeto aos animais, tem uma questão central que é de saúde pública. Os próprios protetores devem ser mais protegidos, devem ter mais políticas de garantia da sua, enfim, da sua atuação social, que é importante ali. Estimular as feiras de adoção, né? Você tem uma série de verbas hoje na Prefeitura que podiam ser usadas para isso e equipar a Secretaria. Fazer com que a Secretaria hoje de Proteção Animal possa ter Hoje é muito ruim o efeito dessa Secretaria, não dialoga com os protetores, não dialoga, não faz política pública, não chega onde tem que chegar. Enfim, que a gente possa garantir a castração móvel, que a gente possa garantir a fazenda modelo, que a gente possa transformar o zoológico hoje, que é uma proposta que está no nosso programa, você devia ler, né, do zoológico, que garante que ali seja um centro de treinamento, que seja um centro de estudos de zoonose para ser avançado nesse tratamento, ser melhor utilizado pelos protetores. Você vê em casa que quando o Freixo trata de propostas, fica encantador. Quando ele não ofende a gente, quando ele não briga, as propostas são perfeitas. O Freixo falou tudo que tem que ser feito no Rio de Janeiro. Só faltou uma coisa, Freixo, que eu queria acrescentar. A gente precisa de propriedade responsável. Tem muita gente que ganha um bichinho ou compra um bichinho e depois abandona na rua. Em outros países, e isso está no meu estatuto, tem o microchip, que a gente coloca lá nas costas do animal. E se ele for abandonado, a prefeitura encontra e pode identificar qual foi aquele dono que abandonou os animais. Eu acho que uma sociedade cívica, uma sociedade educada, uma sociedade que pratica as virtudes e está a serviço da humanidade, tem que ser assim como o Freixo respondeu essa pergunta tão brilhante, sem ofensas e cuidando dos animais. Esperar a plateia fazer silêncio para o senhor poder fazer a sua tréplica agora, candidato, fechando essa rodada. Então, Crivella, eu quero cuidar dos animais, eu quero também cuidar da democracia. Quero dizer uma coisa para você. Eu fui a todas as entrevistas. Nós temos um programa, que bom que você gostou do nosso programa. Acho que muita gente gosta, porque é um programa de verdade, né? Apresentado e debatido.
E a gente tem programa, tem conteúdo. Eu falei em todas as entrevistas, os debates, você que não foi. Você começou esse segundo turno, Crivella, de uma maneira muito rasteira, espalhando na internet diversas mentiras, de que eu ia liberar droga, que eu ia acabar com a PM, uma maneira suja de fazer política. Então agora você vem com a voz mansa, com a ideia de que é um candidato cordial. Não é verdade, Crivella. Você não é essa pessoa que se aparenta aqui no debate. A sua campanha foi suja e desrespeitosa, com o professor Luiz Eduardo Soares, com a minha vice, Luciana Boatê, e teve a resposta que merecia. Ok, candidatos. Assim, nós encerramos esse primeiro bloco do nosso debate para prefeito do Rio. A seguir, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já. O que você faria se ganhasse 1 milhão na recarga milionária da TIM? 1 milhão? Eu grito. Paro de trabalhar e não conto pra ninguém. Eu compro uma casa. E caso comigo, né? Recarga milionária TIM. 10 prêmios mensais de R$10 mil e mais um grande prêmio de 1 milhão. Para participar é só recarregar. Recarregue todo mês e aumente suas chances. Essa é a nova moderninha Pro do UOL, a maquininha mais completa de todas. Ela é perfeita para quem tem muitos clientes e vem com conexão por chip, Wi-Fi e Bluetooth. Aceita todos os cartões? Todos! Débito, crédito e refeição. E ela já vem integrada com o aplicativo do PagSeguro para você gerenciar o seu negócio. E você já sabe, né? Com 6 meses de aluguel dessa daqui, você compra a moderninha Pro. Pode imprimir minha via? Claro! Além de enviar o comprovante por SMS, a Moderninha Pro também imprime. Moderninha Pro, a maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Diego, Robinho, os meninos da Vila que conquistaram o Brasileirão. 14 anos depois, lutam novamente pelo título. Agora, em lados opostos. Atlético Mineiro e Flamengo. Um clássico que define a vice-liderança. E o segundo lugar na tabela é o primeiro passo para alcançar o topo. Nesse fim de semana, o futebol da Globo é amanhã, 4h30 da tarde. Aqui é emoção. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si sobre temas determinados que eu vou sortear aqui nessa urna. Vamos ver então qual vai ser o primeiro tema? O tema será saúde e organizações sociais. Como o candidato Marcelo Freixo abriu o bloco anterior, então agora quem abre é o candidato Marcelo Crivella. Por favor, candidato. Freixo, há uma preocupação grande no município do Rio de Janeiro com OS que são fiscalizadas a priori, depois que as coisas aconteceram. OS compra sem licitação, contrata sem concurso público. Temos uma fila para cirurgias de baixa complexidade. Por favor, seus projetos para a gente controlar as OS, para a gente acabar com a fila de cirurgia baixa complexidade. Olha, Crivella, saúde é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas que a gente tem no Rio de Janeiro, segundo a própria população. Importante dizer que a gente tem muita crítica ao modelo de OS na área da saúde. Mas, ao contrário de boatos que foram espalhados na internet de forma muito irresponsável, dizer que nós não vamos fechar nenhuma clínica de família. Nós não vamos por uma razão simples, a gente não quer gerar desemprego e a gente não quer parar de atender a população. Houve uma expansão muito grande das clínicas de família, que a gente acha importante no Rio de Janeiro, mas todas elas são do modelo de OS. OS quer dizer organização social, quer dizer uma empresa privada que recebe dinheiro público para ter a gestão daquele hospital. Isso tem o objetivo de, na verdade, driblar a lei, óbvio, do concurso público, da prestação de contas mais eficaz, o que a gente acha muito perigoso nesse sentido. É uma agilidade que faz a gente perder o controle do dinheiro público. E, na verdade, quando você vai para a clínica da família e precisa de algum exame, precisa de algum especialista, você não tem. E aí você vai parar no tal do CISREG, que é a grande reclamação que a população tem nas ruas, o sistema de regulação. Nós queremos controlar os leitos dos hospitais federais. Essa é uma proposta concreta para a gente que aumenta o número de leitos. Então isso está no nosso programa. A gente tem uma equipe técnica com a Lígia Bahia, com o Hermano Castro, com a Ari Miranda. São pessoas técnicas que fizeram o nosso programa. A gente vai investir nas policlínicas. Já tem 9 que poderiam funcionar melhor e vamos fazer com que elas funcionem ainda mais. Mas nós não vamos fechar nenhuma clínica da família, porque, evidentemente, não vamos deixar a população sem atendimento. A questão da OS é uma questão de gestão. Nós precisamos fazer com que haja parâmetros para tudo que eles compram.
Essa semana eu tive com o ministro da Saúde em Brasília. Ele me disse que centralizou a compra dos novos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Economizou 180 milhões. É preciso fazer isso na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero assumir a administração das UPAs estaduais que estão jogadas. Também não vou fechar nenhuma clínica da família, mas OS eu quero controlar a priori. Os preços que eles vão utilizar são preços que nós vamos dar de tabela. Uma outra coisa importante, vamos repor o orçamento da saúde. O Eduardo tirou 1 bilhão da saúde, 250 milhões nós vamos colocar por ano. E com esses recursos e fazendo o terceiro turno, fazendo cirurgias sábado, domingo e à noite, vamos zerar a fila das cirurgias de baixa complexidade no nosso Rio de Janeiro. Olha, para você que está em casa, que depende da saúde pública, sabe que não é tão simples assim como meu adversário está dizendo, né? Você sabe que o CISREG é um grande problema, porque antes a fila estava no hospital e agora você entrou numa fila que é no computador, mas você não consegue mais ser atendido. A gente precisa agilizar esse atendimento. Para isso, precisa aumentar o número de especialistas e precisa aumentar o número de leitos. É exatamente isso que a gente está dizendo. Fazer com que esses leitos, que hoje são dos hospitais federais, sejam administrados pelo município. Isso está previsto no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu não estou inventando nada. A gente tem que ter orçamento, a gente tem pesquisa, a gente tem pontos profissionais. O que falta é planejamento e competência do poder público para uma secretaria que não pode mais ser leiloada para interesses de partidos que apoiam um governo ou outro. O nosso será técnico e vai atender melhor você. Vou sortear agora o próximo tema, nesse nosso segundo bloco, que é com um tema determinado por sorteio. E o tema é favelas. Candidato Marcelo Freixo, 30 segundos para a sua pergunta. Muito bom. Crivella, mais de 20% da população do Rio de Janeiro vive nas favelas hoje. São muitas as favelas em diferentes situações sociais, né? Favela é um espaço constituído da cidade. É muito comum a gente falar da favela, fala no saneamento, fala nisso. Raramente se fala na cultura, como se a cultura fosse secundária. Ninguém da favela precisa da cultura. A cultura fica para a Zona Sul. Aliás, tem muita gente que prefere só a Zona Sul, né, Crivella? Importante dizer o seguinte, qual é a sua política cultural para as favelas? Freixo, eu quero agradecer a você porque a cultura na favela é algo que a mantém. Eu digo a você porque conheço todas as favelas do Rio de Janeiro, levando a minha ideia do cimento social e da zona franca social, que é a gente poder incentivar pequeno, microempresa, muitas delas da cultura, para poderem, a gente usando o poder de compra do município, poder estratégico de compra, fazer encomendas lá. Em São Paulo, até 80 mil reais só se pode usar pequena e microempresa. Aqui no Rio de Janeiro, nós podemos fazer isso. Nós podemos priorizar encomendas em todas as comunidades carentes e tirar os impostos, convencer o governo do Estado e o governo federal e o municipal também, para crescer essas pequenas empresas e microempresas, sobretudo nessa área cultural. As pessoas que fazem arranjo, as pessoas que fazem as harmonias das músicas, todos eles que tocam, estúdios de gravação, não é só isso não, escolas de teatro, moda, tudo isso a prefeitura pode incentivar, inclusive comprando nas comunidades carentes uniforme de gari, guarda municipal, roupa de cama de hospital e os uniformes das crianças, que são quase 500 mil crianças. É dessa maneira que eu acho que a gente pode fazer uma geração de emprego extraordinária na comunidade e fazer com que a cultura prospere, respeitando a vocação natural, que eu sei que é rica em cada uma delas. Crivella, a pergunta foi sobre cultura. A pergunta foi sobre cultura. Não foi sobre geração de emprego, que eu também acho que é importante. Mas não é só isso. A cultura é um instrumento de identidade. A cultura é um instrumento fundamental para a vida. São muitos artistas que vivem na favela, que produzem cultura, que precisam de editais que possam ser facilitados para atender uma demanda cultural que tem ali, que possam ser desburocratizado o acesso à renda e à verba, que possa permanecer ali num trabalho mais permanente de atividade cultural. Há uma desigualdade muito grande no Rio de Janeiro e os equipamentos de cultura, hoje eles atendem a 20% da população, 70% deles. Ou seja, estão todos concentrados na Zona Sul. Poucos equipamentos são disponíveis para essa população da favela, mas tem muito artista. A cultura pode mudar as relações sociais dentro de uma favela. Então, desburocratizar os editais, facilitar os editais, fazer com que os pontos de cultura, as lonas culturais sejam equipadas, se aproximem das escolas e as escolas sejam espaço para pensar o mundo através da cultura, é decisivo. É isso que a favela mais quer hoje. Mas é exatamente isso. A atividade cultural, a prefeitura incentivá-la. Foi isso que eu disse aqui. Nós temos escultores, nós temos poetas, nós temos artistas, nós temos músicos.
Nós temos pessoas na arte cênica, tudo isso existe na comunidade carente. E nós temos produção de música, nós temos produção de filmes, nós temos arte em todas as lonas culturais. E a prefeitura precisa incentivar isso, fazendo encomendas, usando o seu poder estratégico de compra, foi o que eu disse aqui, e retirando impostos para que eles não vendam só para a prefeitura, mas também atendam a demanda enorme que existe no Rio de Janeiro. Sobretudo, por exemplo, para gravação, edição e masterização de músicas. Foi exatamente isso, foi o que eu respondi, candidato Freixo. Agora é o candidato Crivella quem faz a pergunta e o tema será transporte coletivo. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Freixo, BRT. Os BRTs foram calculados com sua viabilidade econômica se transportassem 75 mil passageiros por dia. Estão transportando 450 mil. Alguns dizem que são mais. Portanto, tem viabilidade econômica enorme. Estão gastando menos, tem via exclusiva, muitos deles não têm ar-condicionado e o povo está andando em pé. Como é que você vai resolver esse problema? Olha, Crivella, existe uma insistência no modelo rodoviário no Rio de Janeiro, né? O BRT melhorou, sim, o sistema rodoviário. Melhorou quem faz aquele trajeto que o BRT circula. É só conversar, o tempo de viagem diminuiu. Mas ele está muito cheio. Eu estive em Santa Cruz agora, conversei com os moradores de Santa Cruz. De Santa Cruz, o BRT sai lotado, então não atende aquela demanda. E se você estiver em Santa Cruz, precisar ir para alguma localidade de Campo Grande, que o BRT não passe, a frota é horrorosa, é em péssimas condições. É necessário, em relação ao transporte, Crivella, que a gente faça o que já tinha que ser feito há muito tempo. Tirar o poder dos empresários de ônibus. Importante que você diga o que você vai fazer em relação a isso, porque no seu governo tem o Rodrigo Bettelin. E não adianta mais dizer que não estava, porque ele estava ontem no seu comício, na Cinelândia, do seu lado, no palanque. Então, você não diga mais que ele não está. Ele está no seu... O Rodrigo Bettelin foi pego numa gravação dizendo que ajudava o Jacob Barata, dizendo que na Câmara de Vereadores facilitava o Jacob Barata. Eu fico pensando como é que você vai, com pessoas como essa, que vão fazer parte do seu governo, enfrentar os empresários de ônibus do Rio de Janeiro, porque tem que tirar deles o poder. A gente tem que mudar o sistema de lotada, a gente tem que melhorar o sistema de BRT, mas tem que melhorar os outros modais. Tem que fazer com que outros sistemas funcionem, que possa estar integrado e tem que melhorar a frota de ônibus e permitir que a gente possa usar melhor a malha ferroviária que a gente tem, que é uma das maiores e pessimamente utilizada. Só não é mais utilizada por causa do interesse dos empresários de ônibus, né? Fazer com que haja controle. Quais as linhas que vão funcionar, qual o preço da passagem. É o poder público que tem que controlar isso. Nós vamos fazer. Olha... Silêncio, por favor. Olha, eu acho o seguinte, Freixo, a gente tem que ser objetivo. A questão do BRT, foi feito um acordo com eles. O ISS que eles pagam é 0,001. É 1%, é 10% de 1%. Agora, eles ficaram de colocar ar-condicionado. Portanto, o que a gente tem que fazer, sem demagogia, é dizer o seguinte, ônibus que não tem ar-condicionado vai voltar a pagar ISS de 2%, ponto final. Agora, Freixo, você é um defensor dos direitos humanos. Você quer que o Bettelin fique preso dentro de casa? Ele não pode sair mais. Você não deixa ele... Por favor. A praça é pública, as pessoas vão, mas eu quero garantir a você, e eu tenho certeza que você sabe disso. No meu governo, tanto quanto no seu, as companhias de ônibus não vão mandar. Iam mandar no PMDB, que nós dois conseguimos tirar do segundo turno. Silêncio, por favor, para a gente ouvir a tréplica do candidato Marcelo Freixo. Pode começar. Ô, Crivella, só falta você querer me fazer acreditar que o Rodrigo Bettelin estava passando por ali, não tinha nada para fazer e subiu no seu palanque. É demais, né? Não é isso. Eu, em nenhum momento eu falei que ele tem que ser preso. Ele tem todo o direito de defesa. Mas ele foi pego numa gravação onde ele claramente dizia que favorecia os empresários de ônibus dentro da Câmara de Vereadores. É essa pessoa que você está chamando para o seu governo. Ele está realizando encontros de empresários com você, Crivella. Não adianta você querer dizer uma coisa e fazer outra. Você já escreve uma coisa e fala outra. Agora você está dizendo para fazer uma coisa e na política você faz outra. A gente faz política com quem a gente chama para fazer política. Nós, sim, vamos enfrentar os empresários de ônibus, vamos dizer como vai funcionar. A gente tem proposta concreta, a gente tem programa e por isso o Rodrigo Bettelin não passou para lá para o meu comício, passou no seu. Vamos seguir aqui o nosso debate. Peço à plateia que, por favor, faça silêncio. Vou sortear o último tema desse bloco. É agora o candidato Marcelo Freixo quem faz a pergunta. E a pergunta é sobre combate à corrupção. O senhor tem 30 segundos. Crivella, existem várias formas de corrupção.
Existe uma corrupção mais individualizada, né? Uma pessoa, por exemplo, que vai na presidência da Petrobras, pede 12 milhões de reais para fazer campanha para o Senado. Essa é uma prática, né, que muitas vezes dialoga com a corrupção. Mas existe uma corrupção mais estrutural. Existe uma corrupção que é dos cargos divididos por partidos políticos. Você tem condição de dizer que seu secretariado não será indicado por partido político? Com certeza, com certeza. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O Freixo implica com o Rodrigo Blettin o tempo todo. E também comigo, porque ele me culpa de, no segundo turno, ser autor de todas as injúrias, calúnias, infâmias publicadas contra ele, também contra mim, na internet. Eu não tinha o controle sobre a internet, não tenho. Você tinha o controle sobre a televisão e passou as 3 semanas fazendo tudo que podia para me denegrir. A questão da corrupção, ela é endêmica e, nesse aspecto, acho que um de nós ganhando a eleição, não importa, o Rio já ganhou. Os escândalos que foram feitos pelo partido que estava no governo há muito tempo humilharam a cidadania do povo carioca. Agora, nós temos o dever de combater essa corrupção. Primeiro, não se pode fazer obras sem projeto detalhado. Segundo, na hora de fazer a medição, tem que apresentar a nota fiscal da compra do material. Terceiro, é muito importante que haja transparência em todos os procedimentos quando a gente coloca esses números na internet para você consultar. Não pode ser hospital 300 milhões. É preciso detalhar quanto foi a calçada, quanto foi a estrutura de concreto, quanto foi o acabamento, quanto foi a pintura, enfim, tudo. É dessa maneira, dando poder a você para fiscalizar, que nós vamos varrer para sempre a corrupção que tanto nos envergonha no Brasil. Olha, Crivella, você falar para mim de controle da televisão me lembra o Pedro Paulo querendo debater violência contra a mulher, né? Se tem alguém entre nós que tem controle de televisão, é você e seu tio, não sou eu, né? Eu não tenho controle da televisão, vocês têm o controle da televisão, de uma emissora, o que é muito forte, inclusive, enfim, com um portal da internet que é utilizado sistematicamente para me atacar diretamente da empresa que é sua, né? Ora, Crivella, combate à corrupção não é só individual, né? Você está citado no Lava Jato, que você passou o primeiro turno inteiro dizendo que tem mãos limpas. Aliás, quem o tempo todo diz que é mão limpa, parece que quer se convencer disso, né? Na verdade, você foi citado no Lava Jato, você tem amplo direito de defesa, é uma delação premiada, e isso não gera nenhuma acusação, isso não gera nenhuma culpa imediata, mas é grave, você evidentemente tem que se explicar sobre isso, você não quis tocar nesse assunto. E a corrupção tem que ter instrumentos públicos de combate. Uma delas é você não leiloar cargos para partidos que começaram a te apoiar e que você já está prometendo secretaria. Eu quero dizer que o candidato Freixo perdeu o tempo de televisão e eu ganhei direito de resposta do jornal O Globo, do jornalista Lauro Jardim, que domingo agora vai ter que engolir a mentira que publicou. Eu não fui citado. Ele faz uma suposição. A notícia é essa. Ele diz que o delator, quando fizer a delação, vai citar que me deu 12 milhões de banner. Agora, o senhor que está em casa, que é inteligente, que não está disputando essa eleição e não quer vencer com argumentos facciosos, o senhor acha que 12 milhões de banners não ia cobrir o Rio de Janeiro inteiro? Vocês já assistiram às minhas campanhas todas? Sempre foram campanhas modestas. Nem aliança eu tive. Pela primeira vez tive aliança agora. Portanto, é pura Obrigada, infâmia. candidato. A gente vai fazer agora mais um intervalo e já voltamos com mais um bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos a prefeito do Rio. Aguarde. You're under no obligation to say anything. Can you state your whereabouts last night? You told me not to say. Jack Reacher, I need your help. Time to start hunting. Oh, he's not feeling well. You might want to use this one. Tom Cruise. Way to go. Jack Reacher sem retorno, 24 de novembro nos cinemas.
Pensando em trocar de carro? Os jornais O Globo, Extra e a revista Auto Esporte trazem o Qual Comprar. As principais marcas juntas em um só lugar, com as melhores condições do mercado, além de palestras com especialistas para ajudar na escolha do seu carro novo. Bate-papo com editores do Carro Etc., Motor Extra e Auto Esporte. Cartório no local, pista de test drive, food trucks e espaço infantil. 28 e 29 de outubro no estacionamento do Shopping Uptown. Qual Comprar? Saia de carro novo. Nessa turma, todos os alunos são muito amigos. Tem certeza disso? Claro! E muito sinceros. O senhor não é tão feio assim? O senhor acha? Ah, não, eu estava apenas sendo simpático. Domingo, 13h, a gente reencontra essa galera Na minha casa ou na sua? Não, vai ser aqui na escola mesmo. Escolinha do Professor Raimundo. Ser ou não ser, eis a questão. Estamos de volta com o último debate para prefeito do Rio nessas eleições de 2016. Neste bloco, perguntas de tema livre. Cada candidato faz a pergunta que quiser ao outro. Quem começou o bloco anterior foi Marcelo Crivella, portanto, agora quem abre é o candidato Marcelo Freixo. Sua pergunta, candidato. Crivella, vamos voltar ao tema da violência contra a mulher. Não, calma. Essa semana, Crivella, uma tropa sua entrou na casa da Beth, mulher do pedreiro Amarildo, né? Silêncio. E fez ameaças, deu dinheiro. Eu acho que vale qualquer coisa para ser prefeito, Crivella. Aquilo me assustou, porque eu acho que tem divergência, mas aquilo é muito grave. Entrar na casa de uma pessoa que tem problemas sérios, oferecer dinheiro para que dê depoimento, é um limite que ultrapassou, né? Limite ultrapassado você conhece bem. Na verdade, o filho dela desmentiu tudo. E essas coisas na política ocorrem exatamente, Freixo, porque você começou a levantar o nível de acusação. Na televisão, 35 inserções, só falando bobagem, mentira, que a televisão condenou. Agora mesmo, uma suposição, você é capaz de levantar num debate sério como esse, como sendo uma acusação formalizada, um defensor dos direitos humanos. E isso é que é a grande decepção. Talvez, próxima campanha, o PSOL coloque o professor Tarcísio. Ou o Chico Alencar. Essas coisas, infelizmente, ocorrem porque na televisão o candidato Freixo fez tantas ameaças, fez tantas acusações infundadas, que a militância, fica difícil a gente conter, acabam fazendo coisas que eu recrimino. Completamente errada. Agora, o que foi noticiado e o que a senhora disse depois tem nada a ver com o que ocorreu. E eu quero aproveitar esse momento também, Freixo, se você me permite, para um assunto melhor. É dar parabéns aos funcionários públicos, dia deles. Homenagear a todos os funcionários públicos que fazem dessa prefeitura uma prefeitura exemplar em serviço. Eu quero muito trabalhar com vocês para melhorar a qualidade do serviço público. Não vou fazer investimento, não. Minha preocupação é melhorar a qualidade do serviço público no Rio de Janeiro. Silêncio na plateia, por favor. Seu tempo começa agora, candidato. Crivella, esse assunto é sério, você não devia fazer brincadeira com isso. Tem uma mulher que tem um problema sério de saúde. Aquela mulher perdeu o marido torturado e desaparecido. Eu e muitas pessoas ajudamos aquela família e você botou uma coisa criminosa na televisão dizendo que a gente ficou com dinheiro. Eu, nesse momento, estou liberando na internet todos os recibos de todos os depósitos, de toda a ajuda àquela família. Eu, Crivella, sempre ajudei aquela família desde o início. Quando o Amarildo desapareceu, eu estava do lado da família, você estava do lado do Sérgio Cabral, você fazia parte daquele governo naquela época, né? Hoje, a família do Santiago está processando você, a família do delegado Fontinelli está processando você e a família do Amarildo está processando você. São 3 mortos, são 3 famílias órfãs que você não respeitou no seu fanatismo de querer ser prefeito a qualquer preço. Você não respeita nem quem morreu, Crivella. Você devia ter vergonha disso. Presta atenção no que você está fazendo com essas famílias. Todas processaram você. Todas. Freixo, é bom lembrar que você tem advogados e que são militantes e que vão a esses lugares para provocar esses processos. Eu fui acusado pela revista Veja, que agora vai ter que publicar direito de resposta. Aquilo que eles fizeram comigo foi covardia. Silêncio, E ali... por favor.
A outra coisa, Freixo, é que, nesse caso do Amarildo, você não pode me acusar de não ajudar os pobres. Eu já fiz mais de 100 casas com recursos próprios, Freixo. Eu doei 20 milhões de reais dos meus direitos autorais para construir um programa padrão no Nordeste para a reforma agrária brasileira. Vivi 10 anos na África. Você acha que cabe em mim esse modelo que você tenta colocar? Absolutamente, Freixo. Vamos voltar às propostas, que é melhor para o telespectador. Ok, vamos agora pedir silêncio à plateia mais uma vez, por favor. Vamos esperar a plateia fazer silêncio para a gente ter agora a segunda pergunta desse bloco. Agora é o candidato Marcelo Crivella. Quem pergunta, o tema é livre, candidato. Bom, eu quero falar sobre Rio de Janeiro, eu não quero criar tumulto, nem provocar injúrias, calúnias e infames. Eu quero saber como é que o candidato Freixo vai melhorar o turismo de negócios no Rio de Janeiro. Por quê? Nós tínhamos, antes das Olimpíadas, 25 mil quartos, em torno disso. Agora temos mais de 50. Como melhorar o turismo? Para de pensar em ódio, em guerra, e vamos pensar no Rio. Turismo de negócios. Crivella, quem pensa em ódio e promove ódio é você ao longo da sua história, Crivella. Você foi preso, Crivella, quando você invadiu uma casa. Silêncio, por favor, candidato. Vamos esperar a plateia fazer silêncio. O senhor ainda tem 1 minuto e 20. A gente vai voltar o tempo do candidato Marcelo Freixo para que ele possa responder sem interrupção da plateia. Vamos voltar um pouco o relógio do candidato Marcelo Freixo para ele poder ter um controle. Pode ir. Crivella, quando você foi preso porque você invadiu a casa de uma família pobre que estava no terreno da Universal, que você diz hoje que não tem nenhuma relação. A advogada que te tirou da cadeia era a advogada da Universal. Você é violento há muito tempo. Você entrou com uma tropa armada. Você entrou com uma gangue armada para ameaçar essa família. Como entrou com uma tropa, de novo, não armada, né, mas com dinheiro para comprar a casa da Beth. Isso é grave. Então você agora tem uma fala, vamos falar de proposta, mas a sua forma de fazer política, o que você fez com o professor Luiz Eduardo Soares, que você deve desculpas. O que você fez com o professor Luciano Boatê, você deve desculpas. Você é uma pessoa violenta atrás do seu fanatismo religioso e político. É disso que a gente está dizendo. Agora, proposta a gente tem e vamos a ela. A gente tem sim, Crivella, a possibilidade de ampliar muito o turismo no Rio de Janeiro. Né? Eu me reuni com os donos de hotéis e também com os setores de gastronomia. A gente tem hoje uma rede hoteleira forte na Barra e uma rede hoteleira forte na Orla, né? Na chamada Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas é importante que esse turismo conheça outros elementos para além da cidade balneário. A cultura é um elemento muito importante, que a gente pode fazer com que esse turismo chegue, por exemplo, no bairro de Madureira e conheça a Casa do Jongo, conheça o Jongo da Serrinha, conheça o Império Serrano, ou seja, que a gente possa fazer a cidade ser mais justa com um calendário anual, com um calendário de diversos eventos que possa dar garantia de mais segurança aos donos de hotéis e à economia do Rio de Janeiro. O turismo de negócio depende muito do bom relacionamento que o prefeito tenha com o governo federal. Eu visitei essa semana o ministro da Indústria, do Comércio, dos Serviços, e ele me garantiu que vai priorizar o Rio de Janeiro, é um legado das Olimpíadas, nas convenções, nas feiras internacionais que ocorrem no Brasil. É muito importante para um prefeito poder se relacionar bem com o governo federal. O Freixo, quando começou o segundo turno, a primeira coisa que ele disse foi fora Temer. Isso não é um bom começo para quem quer trazer eventos para o Rio de Janeiro, muitos deles financiados, apoiados pelo governo federal. Agora, do jeito que o Freixo fala de mim, parece que eu saí de Bangu 4-3 ontem. Não acredite nisso. É apenas um candidato entusiasmado. Não há nada contra mim. Aquele dia eu fui ver uma obra, era estrutural, eu precisava entrar ali. E nunca fui preso. A Veja foi condenada. Foi condenada por falar mentira, que ele repete aqui. Sua tréplica. Crivella, você, mais uma vez, não diz a verdade. Impressionante como é que você faz qualquer coisa para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Você não diz a verdade, o seu semblante não muda diante da mentira. É assustador isso, é impressionante. Eu quero dizer para você, Crivella, que você sabe que você foi preso e o processo foi parar na sua casa. A família do delegado está te processando. Agora, Crivella, sobre o turismo, é importante que a gente tenha um centro de convenções próximo à Zona Sul e que a gente tenha por parte da prefeitura. A prefeitura tem que pensar no cidadão. Eu vou me relacionar com o governo federal de forma democrática, de forma responsável, de forma republicana. Eu vou ser eleito pela maioria do povo e vou dialogar com qualquer governo. Mas é o cidadão que eu quero atender. Trazer recurso para o Rio de Janeiro através do turismo para que essa cidade possa ser mais justa. Agora é o candidato Marcelo Freixo quem faz a pergunta de tema livre, candidato.
Eu vou voltar ao tema que você está negando aqui. Primeiro, eu quero dizer que você processou uma revista e você acaba de perdeu hoje na justiça e você não vai conseguir o direito de resposta lá. Silêncio. Aí eu quero dizer o seguinte, Crivella. Você já foi preso, teve esse episódio, mas enfim, né? Teve o caso agora da citação do Lava Jato, mas você tem duas empresas, você teve duas empresas em paraíso fiscal. E você foi investigado pelo Supremo e isso foi arquivado. Quero ser justo. Mas por que um pastor tem duas empresas num paraíso fiscal? Eu fiquei com essa dúvida. Você pode me explicar? Foi arquivado porque não tinha empresa. Silêncio, por favor, na plateia. Silêncio, Olha, por favor. O Freixo quer ser meu biógrafo. O fato é que ele muda toda a história. Se foi arquivado, foi porque não tinha provas. Agora, vou bater de novo na tecla. Defensor de direitos humanos não pode condenar sem prova, não pode acusar. Freixo, o tempo todo você faz isso. E veja, não tem efeito eleitoral. Quando a gente começou, estava nos votos válidos 48, 28, 27, continua a mesma coisa depois de 3 meses de um verdadeiro dilúvio de injúrias. Foi arquivado porque não havia prova. Eu não tenho um processo contra mim, absolutamente nada. A única coisa que você pode me acusar, eu vou te dar. Empobrecimento ilícito. Doei 20 milhões dos meus direitos autorais para os pobres do sertão. É só isso que você pode me acusar. Empobrecimento, se existe essa figura penal no Código. Você acha, você que está em casa, que quem dedica 10 anos da sua melhor juventude com a família, muitas vezes em países em guerra, quem vive 2 anos no sertão e quem há 15 anos no Senado não tem uma citação, pode ser essa figura que o Freixo tenta biografar aqui no programa? Ou você acha que isso é só estratégia para ganhar a eleição? Ok. Crivella, hoje à noite a sua mentira vai cair, porque eu tenho o nome dessas empresas e eu vou publicar hoje à noite na internet para mostrar que você teve essas empresas sim. E eu falei para você que você não foi condenado e foi arquivado. E não é uma acusação, Crivella, é uma pergunta. O problema é que diante de qualquer pergunta você fica assim, você começa a fazer gracinha para sorrir, né? O seu sorriso me lembra de uma outra coisa sua, que foi um tratamento dental que você fez no Senado, que custou R$65 mil, que também não é crime. Não é crime, mas não é decente. Dinheiro público que você gastou R$65 mil para usar esse sorriso largo que você usa sistematicamente aqui dentro do debate, né? 65 mil num tratamento dentário no Senado com dinheiro público. É ético? Não. É legal? É. Eu estou falando, não estou falando o que é crime, não é crime. Agora, você tinha uma empresa e eu te fiz uma pergunta. Por que que um pastor tem uma empresa no paraíso fiscal? Não é uma denúncia, é uma pergunta. Você devia ter mais tranquilidade de responder a verdade. Hoje eu vou provar que você teve essas empresas que a gente vai publicar na internet, que eu tenho inclusive o nome delas. Você vai publicar... Silêncio, por favor. O Freixo vai publicar os documentos falsos que foram colocados na internet há 20 anos atrás por um dissidente da igreja. E esses documentos foram provados no Supremo que eram falsificados. São esses documentos que ele vai colocar lá. Mas eu não quero cair nessa armadilha do Freixo. O Freixo baixa o debate, baixa o nível, eu levanto o nível do debate. O Silêncio, por favor, na plateia. O importante é que você, eleitor, precisa decidir no domingo quem tem mais condições de harmonizar o Rio de Janeiro. Ele reclama que tem muita gente me apoiando, mas você acha que é possível governar sozinho? Você acha que não é preciso a gente ter vereadores, ficha limpa, que possam votar nossas leis? Como é que eu vou resolver os seus problemas de saúde, educação, transporte, moradia, sem aliança? Ok, candidato. Agora é sua vez de fazer a última pergunta desse bloco com tema livre, por favor. Não vou perguntar sobre Janira, Black Plug, nada disso. Hoje eu não vou perguntar sobre nada disso. Eu quero que o Freixo possa falar em proposta. Ele está 3 semanas só fazendo acusação, tem que falar em propostas. Ele fica zangado, mas ele tem que falar em proposta. Freixo, seu tema melhor é educação. Como é que você vai cuidar do ensino especial das nossas crianças? Então, Crivella, na verdade, você acha que já ganhou a eleição, o que caracteriza, na verdade, além da sua violência, além da não verdade, uma arrogância muito grande da sua parte, né? A eleição é domingo, Crivella. Cuidado, você pode ser surpreendido, porque no sábado muita gente vai às ruas
E diante da quantidade de mentira que você está dizendo aqui, da arrogância, você ter fugido de todos os debates, eu debati muita proposta, Crivella. Eu tenho um programa. Sabe onde eu debati proposta? Na CBN, que você faltou, né? No Jornal Globo, que você faltou, nas universidades que você faltou. Eu debati muita proposta. Silêncio. Você não. Por favor. Hoje aqui é necessário saber quem você é. É necessário saber quem você é. Você quer governar o Rio e você defende um projeto fundamentalista. Você defende um projeto fanático, religioso e político. Isso é grave. Por isso que a proposta de educação que a gente tem é muito diferente, né? A escola que a gente quer é uma escola que pensa, uma escola que dá liberdade, é uma escola que não tem opressão, não tem perseguição. Aliás, eu quero muito que nas escolas a gente consiga trabalhar o debate sobre o papel das mulheres, os direitos das mulheres, para que nenhuma criança cresça e fale as coisas que você fala depois de adulto, né? É muito importante que a gente eduque desde criança as pessoas a compreenderem o mundo, a ter mais respeito pela diferença, conviva com a diferença. A gente tem que ter plano de cargos e salários para os professores, a gente tem que ter, e o aluno sabe disso, uma escola que se aproxime mais da cultura, uma escola que valorize o pensamento crítico em cada bairro, que pense cada bairro como ele é a partir da sua realidade. Silêncio. Olha, eu perguntei sobre educação especial e eu queria lembrar você que fez concurso para ser um agente de apoio da educação especial. Nós precisamos chamar todos que foram aprovados. Tem 2.300 que estão aguardando. Eles vão cuidar das nossas crianças com deficiência, vão cuidar das nossas crianças com transtorno, autismo, e também vão ajudar a cuidar dos superdotados, que é uma lei, inclusive, que fiz no Congresso e foi sancionado pelo Presidente da República, para que todo aluno superdotado possa ter agora a supervisão do MEC e ter todo o seu potencial aproveitado. Há uma estatística de que 5% da população infantil de cada país é superdotada e aqui no Brasil a gente não consegue aproveitar. É talvez a maior perda que o Brasil tem na educação. Olha, eu acompanho muito de perto com os educadores e principalmente com os pais e mães, né, com pai, mãe, aluno, enfim, familiares de alunos com deficiência, a realidade dessas escolas é dramática. Porque, na verdade, cada aluno, Crivella, que entra na rede municipal com algum tipo de deficiência, o município recebe em dobro a verba federal. É para que tenha mais investimento, é para que tenha o agente de apoio, para que possa ter também o estagiário, para que a escola seja adaptada. Eu sou favorável à educação inclusiva, eu sou favorável que esse aluno possa estar na chamada escola regular, mas isso é caso a caso. Isso familiar tem que ser ouvido, tem que se decidir junto. Dependendo do grau, dependendo do tipo de deficiência, é muito importante que ele também possa ter acesso e possa escolher por uma escola especial, para que possa ter o seu desenvolvimento cognitivo de aprendizagem garantido. Obrigada, candidatos. Encerradas, então, as perguntas, chegou a hora das considerações finais dos candidatos. Cada candidato vai ter 2 minutos para deixar sua mensagem aos eleitores. Como Marcelo Freixo abriu esse bloco, então quem começa as considerações agora é Marcelo Crivella. 2 minutos, candidato, por favor. Bom, eu quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco até agora. Quero agradecer à Rede Globo Televisão, quero agradecer ao Freixo, à Ana Paula. Quero tranquilizar você. Eu estou na vida pública há 15 anos. Agora, depois de ter disputado muitas eleições, eu tenho a oportunidade de ganhar. Não quer dizer que já ganhei, estou lutando muito. Amanhã quero convidar você para uma grande carreata que vai sair do Rio das Pedras e vai até Santa Cruz. Eu não pude ir a todos os debates, sabe por quê? Porque eu voltei para o Senado. Eu tirei licença até dia 1º de outubro. O Freixo não tirou licença da Assembleia, recebendo o salário da Assembleia, ele fez a sua campanha. Eu não podia fazer isso. Eu parei de receber salário durante 4 meses e, como voltei a trabalhar, não pude mais cumprir a minha agenda. Mas fui incansável nos debates. E esse debate que estou aqui agora, talvez seja o 30º das tantas campanhas. Dizer que eu não vou a debate, que eu me nego a responder perguntas, isso é uma infâmia. Infelizmente, não pude vir no da Globo e da CBN, porque estava no Senado Federal, defendendo as causas do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, quero lembrar que no Senado Federal aprovei a lei que deu, a resolução que deu 3,5 bilhões para o Estado e mais 2,5 bilhões para o município, num volume de recursos que pouca gente já conseguiu liberar. Eu peço a você que está em casa que não considere todas essas injúrias, infames e calúnias que são próprias dos debates eleitorais, mas vote no candidato
que tem mais, eu diria, maturidade, que pode suportar todo o calor disso tudo e manter a calma e controlar o Rio de Janeiro, no sentido de que a gente possa encontrar os caminhos do nosso progresso. É preciso fazer aliança, eu tenho conversado com todos no governo federal, na Câmara Municipal e quero governar para você. Chega de briga, chega de desunião, chega de ódio. Chegou a hora de cuidar das pessoas. Me dê a honra de fazer isso por você. Muito obrigado. Obrigado, candidato Marcelo Crivella. Agora é a hora das considerações finais do candidato Marcelo Freixo. Assim que a plateia fizer silêncio, 2 minutos para o senhor, candidato. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Crivella. Apesar de, em inúmeros momentos, a desonestidade ter feito parte das suas acusações. Silêncio. Para dizer que agora, na despedida, você comete mais uma. Eu fui trabalhar na LERJ e os dias que eu não fui, eu pedi para ser descontado e fui descontado todos os dias. Mais uma vez, você se despede com mais uma calúnia que foi marca da sua campanha esse tempo todo. Silêncio. Quero dizer para você que está assistindo até essa hora, quero dizer para você que nos encontrou na rua, nós não tivemos ninguém pago na nossa campanha, éramos todos voluntários. Uma das campanhas mais bonitas. Esse desrespeito, eu queria estar 1 minuto e 25. Sim, porque vai ter o seu tempo. É a imagem de semelhança, mas era importante que a gente garantisse o Claro, vamos tempo voltar igual... ao tempo do candidato Marcelo Freixo. Eu volto a pedir à plateia, por favor, que respeite esse tempo, são as considerações finais dos candidatos. O pessoal em casa também precisa de silêncio para conseguir escutar os candidatos precisam também desenvolver o raciocínio aqui. Voltamos já ao relógio, candidato. Obrigado, Ana. Olha, eu quero me dirigir a você que está em casa até essa hora, que acompanhou nossa campanha de forma tão bonita, que viu a gente indo para todos os bairros, agradecer a você de Madureira, que organizou os núcleos, que organizou os coletivos, que fez debate, você de Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, Honório Gurgel, que fizemos atividades extraordinárias, enfim, muito obrigado a cada uma, de todos os bairros, de todos os coletivos, dessa militância, da juventude, das crianças que se envolveram na campanha, que colaram adesivo, que aprenderam a cantar o jingle, foi uma das coisas mais bonitas que a gente já viu. Colocamos mais de 25 mil pessoas na Lapa, não tinha ônibus fretado, não tinha ninguém ganhando nada, era a consciência de cada um. E eu quero pedir para você, que está na dúvida, que não decidiu, que está pensando em anular o voto, pensa bem, esses 2 dias vão decidir os seus próximos 4 anos. Nós temos um programa, leia o programa, você pode divergir de mim num ponto ou em outro, mas você sabe que a gente faz campanha, que a gente faz política com ética. Eu não vou leiloar os cargos, eu vou colocar para trabalhar na saúde, na educação, no transporte, o que há de melhor. São as pessoas mais capacitadas, porque eu não vendi cargos. Comigo você pode divergir, mas você pode conversar. A gente não tem um projeto de fanatismo religioso para ser colocado. Eu não estou a serviço de nenhum bispo, eu não estou a serviço de um ou outro. A gente quer aliança, sim, mas uma aliança com você, para mudar essa cidade. Eu não vou cuidar de você, porque você não precisa que eu cuide de você. Eu vou governar com você. Você sabe se cuidar. O que você precisa é de democracia e de ser ouvido. Isso vai acontecer. Número 50. Muito obrigada, candidatos. E assim nós encerramos, então, o último debate com candidatos a prefeito do Rio nas eleições de 2016. Quero agradecer aqui aos candidatos Marcelo Freixo, Marcelo Crivella, aos convidados e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Uma última informação, nós vamos continuar acompanhando os últimos momentos de campanha dos candidatos. Por favor, plateia, para a gente encerrar o debate, uma informação importante de que amanhã, sábado, às 3 da tarde, nós vamos divulgar a última pesquisa do Datafolha. E à noite, na RJTV, segunda edição, a última pesquisa do Ibope. Então, 2 pesquisas sendo divulgadas amanhã e no domingo, 30 de outubro, você vai ter a boca de urna às 5 da tarde e cobertura completa aqui na Globo da votação e da apuração das eleições de 2016. Eu vou repetir a informação, que estava muito barulho aqui na hora, acho que vocês não conseguiram ouvir. Nós vamos continuar, então, acompanhando esses últimos momentos de campanha dos 2 candidatos. E as informações importantes para você saber são: amanhã, sábado, às 3 da tarde, nós vamos divulgar a última pesquisa do Datafolha e à noite na RJTV, segunda edição, a última pesquisa do Ibope. E domingo, você sabe, 30 de outubro, dia da votação, boca de urna às 5 da tarde e cobertura completa ao longo do dia aqui na Globo da votação e da apuração das eleições 2016. Para vocês de casa, uma boa noite, obrigada pela companhia.